noite a todos. Está começando mais uma live semanal e hoje nós vamos falar sobre Umbanda, né? Como toda segunda-feira, nós falamos, quando se tem convidado, nós falamos de Umbanda e hoje, mais uma vez, com meu amigo, o famoso, né? O meu amigo e o famoso Exu Menossi das lives, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do conhecimento dele sobre Exu e Pombagira, né? Então, Menossi, seja bem-vindo mais uma vez à live, né? Acho que já faz um tempinho que a gente ainda não faz live, depois da triagem, né? Então, sem mais delongas, seja bem-vindo e as considerações. Boa noite, meus irmãos do chat. Tudo bom, Dimas? Tudo bem, né? Sempre fala de Umbanda, é muito gostoso, né? Vou falar da minha vivência, da minha tradição, né? Dos Exus. Vamos lá, vamos bater um papo aí sobre essa linha que é bem polêmica, né? Bem fantástica, maravilhosa, mas que tem uns assuntos polêmicos aí. Mas vamos lá, vamos debater aí. Antes, né, de começar a live, eu quero pedir desculpas ao pessoal de casa, né? Houve um atraso. Eu não sou muito de atrasar nas lives, mas o meu computador travou, deu uma travadinha, né? Então peço desculpas pela demora. E já aproveitando, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer. Deixe o seu like para entender que o YouTube está gostando do conteúdo e compartilhe para que o canal seja conhecido ainda mais e mais para as pessoas que ainda não conhecem dessa religião. Então, né, vamos falar um pouco de Exu e Pombagira, né? Então, já que é um assunto como o Exu Menor só, como o nosso amigo Menossi falou que é um assunto polêmico, então vamos já falar de polêmica, que isso já vem lá de anos e anos e anos atrás, né? Dessa, digamos, preconceito, mas é uma coisa que já foi inventado, só que lá atrás, né? Da história do Exu, seu demônio, do capeta, e a Pombagira ser da prostituta, assim, essas coisas que já foi inventado lá atrás. Então eu queria já saber do nosso amigo, pela a vivência dele, de o porquê que depois de muito tempo ainda tem esse preconceito. Eu acho que tem fora da nossa religião, né? Os não umbandistas, né? Principalmente aí os evangélicos, até alguns católicos, quem não conhece a religião, né? Então isso vem de muito tempo, até por causa das imagens, né? E das conversinhas furadas, porque antigamente se tinha muito pouco estudo, até mesmo a facilidade de transmissão de conhecimento, né? Era sempre muito fechado a religião, né? Não se tinha internet, não se tinha nada. E as imagens assustavam as pessoas que não conhecem a religião, né? As histórias, fofocas de vizinhos. Então se tinha muito isso que era o demônio, né? Mas para nós umbandistas, no meu caso, por exemplo, eu nunca ouvi dentro da religião nada parecido com isso, né? Mas o povo externo, o preconceito do povo externo que não conhece a religião. E tem até hoje, né? Que aqueles que não conhecem que demonizam o Exu. Mas a gente, por toda a história aí, como a Umbanda própria se formou justamente para dar voz a esses espíritos que não tinham voz em outras religiões ou em outras filosofias aí, em outras ciências, né?
Então, a Umbanda pega esses espíritos que nunca tiveram voz e dá voz a eles para eles trazer sua energia, o seu conhecimento, né, sua sabedoria, e aprender com eles, ter uma caminhada um pouquinho melhor, um pouquinho mais digna, mas não mais fácil, mas uma caminhada um pouquinho mais equilibrada daquele que consegue absorver todos esses valores dessas entidades incríveis, né, que é a linha da esquerda. E o que a gente poderia, e o que poderia se fazer para, eu não digo acabar, né, com esse preconceito, mas digamos, falar melhor, falar de um jeito melhor sobre o Exu e Pombagira de uma forma que eles não fiquem conhecidos dessa forma. Como que a gente pode estar ensinando as pessoas? Eu acho que o estudo ele é muito válido, né? Mas eu acho que o próprio umbandista ele precisa parar de profanar o sagrado, principalmente na internet, né? Nesses TikTok da vida que a gente vê por aí. Né? Nós mesmos, e vou generalizar, vou me pôr no meio, eu não faço, mas exposição de fundamentos, exposição de incorporações, né? Umas coisas absurdas assim que a gente olha e vê e pensa, nós mesmos somos os culpados de sofrer, às vezes, muita intolerância religiosa, né? Porque nós mesmos profanamos o sagrado, né? E o Exu, ele é isso, né? O Exu, ele vai, essa energia do Exu, ela vai mostrar quem é o seu médium, né? Ela vai desenterrar de você os seus piores defeitos, os seus piores fantasmas, né? Eu sempre falo que o Exu, ele vai mostrar para você a sua sombra, né? E aí, se você for muito esperto, inteligente, equilibrado, você vai aproveitar tudo isso que o Exu te traz para você se equilibrar nos seus piores defeitos. E assim, se melhorando como pessoa, né? Devagar, com o tempo, a gente vai aprendendo. Perfeito. Apesar que eu vou pular de bastante de gente aqui, mas o Del Luiz ele falou uma coisa interessante. Deixa eu já pular aqui para ele. Eu não vejo a Umbanda como religião, e sim como uma filosofia de vida. Se a gente for pensar de que maneira, que filosofia, qual é a filosofia da Umbanda, né? Mas a Umbanda, sim, é uma religião regulamentada no país, né? Reconhecida no país como religião, né? Mas, sim, eu acho que todas têm a sua filosofia, né? De vida, de caminhada, e aí cada um vai achar aquela que te alimenta, que te sustenta, que você acredita que seja a verdade, a sua caminhada, né? Eu, por exemplo, eu não consigo pensar em outra religião, porque para mim a Umbanda me alimenta, a Umbanda me sustenta, né? Me sustenta no sentido espiritual, né? Lógico. A Umbanda, ela me completa, né? Nasci na Umbanda, então, para mim é a minha verdade. Perfeito. Eu queria saber do irmão Deminós como que eu não sei se eu vou falar a palavra certa, mas como que é do fundamento do Exu na sua casa, como que é o trabalho deles lá, como que tem de uma maneira, como que porque cada casa o Exu trabalha de um jeito, como já falamos. Na Então, experiência na experiência da Adminossi e também da tradição da casa, eu queria que ele falasse um pouco como que é o trabalho do Exu. então na nossa casa... Da Pombagira. Tá, então, na nossa casa, nós não trabalhamos, nós não cultuamos Orixá Exu, né? A gente vem de uma Umbanda banto-ameríndio, assim, é muito mais, a gente trabalha, em termos de orixás, para nós é muito mais energia do que, um pouco diferente da tradição
Yorubá, né? Então, nós não cultuamos o orixá Exu. Para nós, o orixá regente da linha da direita e da esquerda, da linha da esquerda, é Ogum. Então, nada a gente faz sem Ogum, né? Se Ogum permitir esse trabalho. Na nossa casa, na nossa tradição, os Exus, a gente deixa os Exus, os médios, aprenderem a deixar os seus guias trabalharem na sua essência. Né? A gente limita o uso de bebida alcoólica, até o de fumo. A gente usa muito como elemento de trabalho e não como simplesmente uma bebida, né? Então, a gente é um pouco conservador e toma muito cuidado com isso, né? O nosso trabalho é sempre de branco. Se a entidade pede um chapéu, uma capa, é um elemento de trabalho, ele vai precisar nos fundamentar sobre isso, né? O porquê da capa, o porquê da cartola, o porquê disso, o porquê daquilo, né? Para justamente não haver exageros e até desperdício de dinheiro do próprio médium. Então, a gente deixa o Exu trabalhar na sua essência, mas trabalhamos de branco, como na direita, como na esquerda, tudo aceso, muito bem claro, sempre com cambono junto, um ou dois até. Não é bem simples, a gente deixa eles trabalhar na essência dele, deixa eles mostrar a essência dele, tanto eles como as pombagiras. Para o pessoal que não sabe, existe uma diferença entre o orixá Exu e a entidade Exu ou não? Existe, né? O orixá Exu é como qualquer outro orixá, né? Do panteão africano, né? Ogum, como o Xóssi, ele é mais um orixá, né? Eu conheço muito pouco, posso falar muito pouco de orixá Exu, porque eu não conheço, não cultuo, mas o orixá Exu é como qualquer outro orixá. Agora, os Exus de trabalho são espíritos que trabalham nessa linha, né, de Exu, se afinizaram com essa linha, escolheram trabalhar como Exu, e assim vai. Quando eu falo de Exu, eu estou falando a mesma coisa de Pombagira, tá? Para não ficar falando de Exu, Pombagira, Exu, Pombagira. Então, é o Exu feminino, né? Então, são entidades que trabalham no polo negativo, mas que têm a mesma luz, a mesma evolução de qualquer outra entidade da direita. A gente não tem essa diferenciação. Apenas polos diferentes, energias diferentes, trabalhos diferentes. Mas em relação à evolução, para nós são todos iguais. Não diferenciamos evolução de esquerda e direita, não. Quando a gente se fala o lado positivo e o lado negativo, o que o pessoal de casa pode entender? Eu queria que você explicasse essa forma, do lado positivo e do negativo. Então, quando a gente fala isso, não é o Exu que é negativo ou é o preto velho que é positivo, né? A gente fala assim que o Exu ele vai trabalhar mais numa densidade espiritual muito mais pesada, ele vai trabalhar numa mais densa, numa energia muito parecida com a nossa, né? Os Exus vibram muito junto com a gente, né? Então, esse Exu, ele trabalha no polo negativo das energias negativas, né? Ele vai trabalhar sempre na sua defesa, na sua limpeza, no seu descarrego, para esse médium poder trabalhar com esses guias da direita, né? Então, na nossa tradição, nós usamos muito a força dos Exus para tudo. Tudo primeiro para nós é Exu. Que nós precisamos que eles limpem todo esse campo vibratório negativo que nós produzimos, eles nos ajudam a limpar, a deixar que a gente consiga vibrar um pouco melhor, para a gente poder incorporar essas entidades da linha da direita, do polo positivo. Deixa eu ver. O pessoal de casa que quiser já fazer a sua pergunta sobre Exu e Pombagira, o nosso irmão
Demenós está respondendo, já pode mandar, que a gente vai estar respondendo durante a live, tá? Então vocês já podem estar fazendo as suas perguntas. Então já vamos dar boa noite, né? Que o chat já está em peso aqui. Opa, Marcelo. Marcelo Cabrini, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre está em todas as lives, diretamente do Uruguai. Boas noites, Zé Luiz, seja bem-vindo. Ele está em todas as lives. Luiz, meu xará. Então, e filho de Xangô, hein? Opa! Essencial Silvinha. Espiritualista, seja bem-vindo ao canal. Você é a Silvinha. Kátia Maria, seja bem-vindo ao canal. Sônia. Dona Sônia. Elane Pereira, seja bem-vinda. Eliane. A Tati. Oh, faz tempo que eu não vejo a Tati, hein? Tati do Chuchu Sagrado. É só procurar ela nas lives. Que eu estou meio afastado, porque muita coisa para fazer. Eu estou meio afastado das lives aí. A gente percebe. Sônia Cristina, seja bem-vinda. O Exu Mirim das lives. Né? Temos o Exu Menor das lives. Nós também temos o... Temos o Exu Mirim, lógico. Antonieta Conceição, seja bem-vinda ao canal. A KN, seja bem-vinda. Deixa eu pular aqui, que tem muito repetido aqui. Deixa eu ver quem mais. A Fabiana Passim, se for a primeira vez, seja muito bem-vinda. Bom, temos duas perguntinhas, mas vamos ver aqui. Exu não tem religião, está em todas as religiões. Todos somos amparados por Exu. Sem Exu não se faz nada. E aí? É isso aí. Tá correto. Deixa eu só ler aqui. Ó. Isso aí, deixem um like no vídeo e ajude o canal a crescer. O Thiago ele pergunta assim, ó, vocês entendem Exu como todos sendo de lei ou acham que há Exus que trabalham sem ser para a lei maior? Não, Thiago, eu acho não, tenho certeza absoluta que na nossa tradição todos trabalham na lei, né? O Exu, eu posso só falar da minha tradição, da Umbanda que eu pratico, a Umbanda que eu aprendi, a Umbanda que eu acredito. Eu não acredito que um Exu possa ser dual, por exemplo, né? Eu não acho, eu acho que o Exu eu acho injusto. Então, para mim, por exemplo, não me interessa se sou eu ou se é o outro. Pisou na bola, o Exu vai te cobrar o seu caráter, a sua índole, suas atitudes. Eu, como já fui cobrado muitas vezes com o próprio Exu que me acompanha, falou, escuta, isso não é coisa que se faça, né? Um exemplo assim. Né? Então, para nós aqui, na minha tradição, sim, com certeza, Exu vai trabalhar para a lei maior, porque ele mesmo escolheu trabalhar para a lei maior. Ele foi designado por algum para aplicar para a execução da lei, quando precisa. O Exu não vai me defender se eu sou um cara completamente contrário às leis divinas, vamos dizer assim, às leis maiores. Né? Ele vai falar para o próprio médico, para escuta, assim não dá, não posso ficar segurando tua bronca se você não tem um pingo de caráter. Então eu vejo... Desculpa o termo. Exatamente. Espera aí, como é que faz? Né? Então, ele vai ser justo, seja com quem for. Eu tenho, aliás, eu sou professor, né, Thiago, de espanhol, então... Porra, ainda bem, hein? Graças a Deus.
Eu vi que a tradução estava bonita, eu estava até gostando. A Sônia, o que acham de pontos de Exu e Pombagira que falam sobre diabo? Não seria Então, uma forma eu acho que deve ser razão. isso é razão às ideias preconceituosas. Então, dona Sônia, para nós, dentro do nosso terreiro, por exemplo, existe um ponto que Exu tem duas cabeças, né? Então, esse é um ponto que a gente chama, a gente até brinca, o pai Paulo brinca também, chama de ponto capiroto, né? Só que tem determinados momentos que você precisa de um ponto mais pesado, dependendo de um trabalho que esse Exu estiver fazendo no momento, né? Quando a gente fala de Exu, esse ponto do Exu que tem duas cabeças, ele faz sua gira com fé. Uma é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Então, o que significa esse ponto? Ele está mostrando a dualidade nossa. Nossa. Então, e que um é Satanás do inferno, a outra é de Jesus Nazaré. Ele está mostrando a nossa dualidade do mal e do bem, do fazer o errado e fazer o certo. E esse ponto, o que ele vai trazer para o médium? É pesado esse ponto, mas esse ponto vai descarregar esse médium e vai equilibrar esse médium. Mas, assim, é muito específico. Agora, cantar esse tipo de ponto para fora, com certeza, é muito ruim. Por isso que eu volto naquele negócio do profanar o sagrado. Esse é um ponto que, durante esses meus 40 anos de Umbanda, eu ouvi uma ou duas vezes em trabalho que precisou ser feito e um trabalho individual. Nunca ouvi ele numa gira de esquerda para chamar Exu. Ele não é para chamar. Né? Então, tem sim, o que a gente precisa é parar de ficar profanando o sagrado aí na internet, aí colocando de tudo, aí fundamento, pontos específicos de trabalho, né? Mas concordo com a senhora, assim, dá vazão a quem não conhece, né? Perfeito. Deixa eu só tirar aqui. Eu queria saber do Menossi se, porque eu escuto, né, em algumas lives, em alguns vídeos que o povo posta, que não só Exu, mas como outras entidades afastam dos médios. Isso existe ou é mito? Não entendi. Oi, tá ouvindo? Tô. Então, eu escuto em vídeos, né, em lives que eu vejo por aí, em alguns canais, que o povo fala que tanto Exu como outras entidades, como as entidades que andam conosco, elas afastam do médium. Isso existe ou é mito? Então, eu vou te falar assim, eu acho que o médium precisa cometer um erro muito gravíssimo, né? O médium tem que viver no mau caratismo, assim, ser um canalha daqueles horríveis mesmo, né? Como, por exemplo, esses pais de santo que abusam de filhas de santo, né? A gente não pode admitir que um espírito de luz fique do lado de um cara desse. Eu particularmente não posso acreditar que um preto velho incorpore um cidadão que faça esse tipo de coisa, né? Eu não posso acreditar que um caboclo, como nós estamos na linha do Exu, eu não posso acreditar que um Exu concorde com o pai de santo extorquindo seus filhos de santo. Né? Eu acho que chega um determinado momento que o próprio orixá da cabeça desse cara se afasta, e logicamente ele afasta todos esses espíritos de luz de perto dele. Ele tem que ser punido pelo que ele faz, espiritualmente. Né? Então eu acredito sim que possa sim se afastar. Sim. Aliás, tenho certeza que se afasta. Porque a gente vê famosos aí que caíram. Isso é o quê? É porque a espiritualidade dele, as entidades dele já não estão mais junto com ele. Né? A gente vê, tem casos aí que a gente sabe que aquele médium caiu. Por que aquele médium caiu? Qual foi o caso?
Mas não dá outro. Só complementando o que você falou, mas aí no caso, é caso do médico cometer graves erros, por exemplo. Sim, erros gravíssimos de caráter, de índole mesmo, né? De intenção de prejudicar, de fazer o mal, de se aproveitar da religião, né? De se aproveitar do seu cargo de pai de santo ou até mesmo de um médium comum. Né? A gente não pode admitir que uma religião tão maravilhosa como a nossa, de tanto louvor, de tanto culto, de tanta magia, e de tanto que a gente fala em espíritos de luz, você acreditar que um Exu de lei fique do lado de um médium que vai no terreiro para ficar olhando para suas irmãs de santo, ou que acabou de matar alguém na rua, assim, por gosto, por prazer, e vai lá, ou acabou de assaltar uma casa, vai dizer assim, e vai lá incorporar um Exu, né? Então, dentro das atitudes do dia a dia e de terreiro, esse médium tem que ter uma índole e um caráter respeitável para poder incorporar esses valores dessas entidades. Porque se for ao contrário, tem alguma coisa que está errada, né? Sim. Não é? Exato. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Mas ao ponto de uma entidade se afastar de você, um orixá se afastar de você, alguma coisa tem que estar muito grave no seu caminhar. Perfeito. Pessoal, vou dar um tempinho. Acho que o Menossi apertou alguma coisa sem querer lá, né? Vou esperar ele voltar. Oxe, me derrubaram aqui ou caiu tudo? Não, foi de você. Não fui eu, não. Vai ver. Bom, eu acredito que o pessoal deve ter entendido, né, o que você falou, né? Então eu espero que o pessoal tenha entendido, né? Mas qualquer coisa, mais para o final, Vai perguntando. A Antonieta, ela fala assim, ó, não sei quem são meus guias, mas uma pessoa tendo afinidade com o cemitério desde criança, é possível ter Exu Caveira? Olha que pergunta interessante, né? E eu vou falar por mim, por exemplo. Todo mundo sabe que eu detesto o cemitério. Eu não vou no cemitério, né? E interessante que eu não trabalho com Exu do cemitério, nenhum deles. Mas eu trabalho com o Exu Mirim, é o único que é do cemitério. Olha só que interessante. Ao contrário da minha esposa, que ama cemitério, vai lá de boa, passeia, e ela trabalhava, né, com Exu Sete Caveira, né? Eu acho que aí, viu, Antonieta, eu acho que vai de médium para médium, a gente conhecer essa entidade, por essa entidade e perguntar quem é. Mas não posso dizer que é 100% de certeza que essa afinidade com o mar, com o cemitério, ou com seja qual for o determinado ponto de força, vai dar característica ou nome de alguma entidade que você trabalha. Eu não tenho, por exemplo, afinidade nenhuma, eu tenho, né? Eu tenho afinidade com rios, né? Com mangue, que eu sempre gostei de pescar, né? Mas, assim, não tenho afinidade nenhuma com Nanã, e o Exu que trabalha comigo é de Nanã, então tem uma regência de Nanã. Quer dizer, é caso a caso. Mas, aproveitando a pergunta dela, mas aí, no caso que ela fala, é possível ter um... Mas é possível. Mas toda pessoa que tem afinidade com cemitério
Ah, pode ser que não seja então, mas pode ser que não seja o Exu, pode ser que seja a Pombagira, pode ser que seja o Exu Mirim, entendeu? Pode ser que seja um caboclo, ou um preto velho. Então, que vai ter entidades do Campo Santo, com certeza vai ter. Mas não expressamente o da esquerda. Por exemplo, se for eu vou dar um chute, eu não gosto de falar, mas eu vou dar um chute. Se for um filho de algum Megê, por exemplo, né? Um filho de Obaloaê, de Omulu. Então, é muito difícil de analisar. É caso a caso. Pior que eu sou filho de Omulu. Então, você está vendo? Ele não gosta de cemitério. Viu como é que é? E eu preciso ir no cemitério para pagar uma promessa que eu pedi. Que bom. Eu só não sei como que eu vou, porque... É uma aprovação, vai ter que ir, né? Vou ter Prometeu? Que ir. Prometi, vou ter que ir. Foi cumprido. Cumprido não, foi atendido, né? Sim. Então eu vou ter que ir. Mas quando você vai no cemitério entrando pelo lado sagrado, entrando pelo lado sagrado, como um campo santo, como um ponto de força do orixá, muda, os ares mudam, a coisa fica mais leve, fica mais suave, vai de boa. Você já é a quinta pessoa já que me fala assim. Opa, deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu dar boa noite aqui para o meu amigo Márcio Roberto. Seja bem-vindo, está em todas as lives. A Sônia falou assim, ó, é vazão mesmo, não é vazão mesmo de vazar. É sobre a pergunta que ela fez lá atrás. O Márcio, ele fala assim, ó, o maior erro do médium é achar que o Exu é amiguinho dele. O Exu está com ele para colocar ele no eixo, nem que tenha que castigar o próprio médium dele. Sim, com certeza, né? Hoje eu vejo muita canonização, que nem eu falo de Exu, né? O Exu muito bonzinho, acabam com a essência do trabalho do Exu, né? O Exu é viralidade, o Exu é vitalidade, é potência, é movimento, né? O Exu é força, bicho. O Exu vai pra guerra. Não tem esse papinho com o Exu de ai, que bonitinho, que bonzinho. Não tem, isso não existe. Exu é soldado da guerra espiritual. Você acha que o Exu fica fazendo o quê no astral? Numa praça, sentadinho no banco, jogando dama? Não. O Exu vai entrar naqueles lugares lá que é para arrebentar com os espíritos trevosos, com os espíritos ruins, de índole ruim. É que nós temos um mal, nós romantizamos muito o mal, seja espiritual, seja na Terra. Ai, tadinho, aquele lá tem cura, aquele lá tem não sei o quê. Não tem. Tem espírito trevoso que não tem conversa. Tem espírito trevoso que ele vive e se alimenta do mal. Já falei isso com o pessoal. Quando você põe um bicho desse em terra, só um Exu tem o poder de arrastar ele lá para o fundão lá das trevas. Né? Então a gente precisa parar de ficar romantizando o mal, romantizando Exu, porque assim a gente acaba com a essência do trabalho dele. É que nem o Luiz falou, né, antes dele sumir, né, ele falou que ele não queria muito fazer live comigo sobre Exu e Pombagira, porque, né, ele ia falar... Alisam demais. Tenho medo de fazer lá falar sobre Exu da maneira que eu conheço, porque pode fazer isso com você e tal. Se tiver que falar sobre Exu e Pombagira, vamos falar, pronto, acabou, não tem essa. Eu estou colocando, quando eu falo sempre Exu, de novo, junto com as Pombagira, porque os dois andam juntos, tá? Sim. Os dois andam juntos, não tem esse negócio de Pombagira bonitinha, sensual, em terra. Quando ela vem no terreiro, tudo sensual.
toda com sedução, que é o trabalho dela, né, que é maravilhoso, né? É o sagrado, o que representa o sagrado feminino. A Pombagira é a mulher que lutou por igualdade, que defendeu sua família, que precisou até algumas se prostituírem para alimentar sua família, né? A mulher guerreira, que a mulher não tinha direito a nada, né? A mulher era submissa. Então, aquelas que não eram submissas, elas lutaram, mataram e morreram pelos seus ideais. E hoje, nós somos presenteados com essas mulheres, nessa linha de Pombagira, que traz para nós energias fantásticas, né? Um casamento muito frio, que as pessoas se amam, põe na mão de Pombagira, falando de casal, não é para fazer uma ração, não. Põe na mão da Pombagira, ela vai esquentar esse casamento de novo, com certeza. Se ela perceber que o casal, se ela ver que o casal é um casal que se ama e só está passando por uma fase ruim, põe na mão de Pombagira, vai resolver o problema, mas não dá outra, né? Então, Exu e Pombagira andam junto e eles não andam juntos para brincar, não. Os caras trabalham muito para o nosso bem, para nos ajudar, para eles evoluírem dentro do grau deles, de Exu e de Pombagira, e para ajudar os seus médicos que mereçam, que façam esse movimento, que façam por merecer, né? Perfeito. Bom, já vou pular. Porque muitas casas de Umbanda afastam eguns, sendo que pretos velhos, caboclos, marinheiros e Exu e etc. são eguns. É engraçado que eu penso é uma questão de nomenclatura, viu, irmão Luiz? Porque é o seguinte, Egum é todo espírito que teve matéria, né? Então, para nós, na nossa tradição, o orixá não teve matéria, o orixá não é Egum. Só que existem os eguns que nós trabalhamos, que são os pretos velhos, os caboclos, os marinheiros, e existem os eguns trevosos, né? Os espíritos malignos, né? Espíritos sofredores. Então, eguns, eu aprendi, né, na nossa tradição, que eguns é todo espírito que teve matéria. Então, está corretíssimo. Perfeito. Para você ver, tem casa de candomblé, como o João às vezes fala, nas lives que eu faço com ele, que a casa cultua Egum, que cuida de Egum. Então, precisa ver como é que ele traduz essa palavra Egum, né, na casa dele. Né? Qual é o significado para ele da palavra Egum? Né? Para nós, foi essa que eu falei, né? Nem quer dizer que eu estou certo e ele está errado. Não, é uma questão de interpretação que se tem do entendimento dessa palavra Eguns, né? Dá boas-vindas aqui a mãe Inês. Seja bem-vinda. Terreiro há 70 anos lá no Rio de Janeiro, que era da mãe dela, e ela continua a caminhada da mãe. Espetacular. Preciso ir lá conhecer um dia. Deixa eu dar boas-vindas aqui também. O canal Umbanda Brasil, seja bem-vindo, se for a primeira vez. Boa noite. Se for a primeira vez, seja bem-vindo mais uma vez. Tiago Arantes. Os sons eguns ancestrais. Pelo contrário, são quiumbas, espíritos de baixo astral, perdidos. Ele falou pro Tiago, né? Isso. Então não deu para me entender. Aí o Essencial fala assim: boa noite, canal Umbanda Brasil. Tá. Né? Eles. Deixa eu perguntar: Lampião e Maria Bonita vem em qual linha da Umbanda? Então, falando em linha de cangaceiros, né? Uma boa pergunta. Na nossa tradição, eu trabalho com cangaceiro. No começo do meu desenvolvimento eu estranhei, eu falei, opa, peraí, cangaceiro tem uma fama meia
meia ruim, né? Vamos dizer assim, igual os piratas, né? Não eram muito flor que se cheira, né? Mas aí depois eu consegui entender, indo conhecer a essência, indo conhecer a história desse cangaceiro que trabalha comigo. Ele o que acontece? O que eu já vi muito acontecer? Quando a gente vai estudar e buscar a origem da sua entidade que trabalha com você, entra muito o fator caráter e índole desse espírito, sabe? E o que eu vi muitas vezes acontecer, que muitos espíritos que trabalham na linha de Exu, na linha de Pombagira, na linha de Cangaceiro, nessas linhas, a gente vê que ou foram forçados a estar naquele lugar, até praticando mal em terra, e não queriam, ou foram escravizados e tiveram que fazer alguma coisa que não agradou aí a lei maior, e por isso talvez veio nessas linhas, né? E esse cangaceiro que me acompanha, a história dele é bem isso, mas vem na linha dos baianos, porque na nossa tradição nós temos a linha dos baianos. E quando eu conheci, eu falei, peraí, cangaceiro da Paraíba, né? Mas aí ele conta toda a sua trajetória até chegar a trabalhar comigo, aí eu consegui entender o porquê. E a gente sabe muito bem que o espírito pode evoluir com os seus erros dentro, lá nas trevas, aonde for, ele pode evoluir e sair dessa vida e modificar o pensamento e aproveitar essa sua consciência e tudo que aprendeu nessa vida errada que ele tinha e vir ensinar a gente a fazer o certo, fazer exatamente ao contrário do que ele fazia, né? Ou do que foi forçado a fazer, né? Esse cangaceiro que trabalha comigo, ele foi sequestrado aos 14 anos da família e foi levado para o cangaço na marra. E quando para resumir, com 40, 42 anos, que ele me falou mais ou menos isso, ele foge, se eu não me engano, eu não lembro em que cidade que foi, de Minas Gerais, alguma coisa assim, que ele foge, vai embora e a vida dele continua como um trabalhador da terra normal, e aí a história espiritual dele já muda completamente. É só um resuminho fácil para entender o porquê que alguns espíritos trabalham nessa linha de cangaceiro, né? É uma linha forte de cura, impressionante. É impressionante de cura para negócio, é fantástico, são fantásticos. Fazer pedidos de negócio, assim, que você está para fechar um negócio, né? Uma cura emocional, por exemplo. Principalmente, eu já reparei muito em cura de pele, né? Esse cangaceiro trabalha comigo, demanda, então, não precisa nem falar, né? A demanda é a cara deles, né? A cara dos baianos é a demanda. Perfeito. Mas trabalha na linha da direita, linha dos baianos. Mas tem... Eu acredito que muito Exu, mas muito Exu, quando esse espírito, muito Exu, quando em terra, pode ter sido cangaceiro, com certeza absoluta. Bom, então você já respondeu o que eu ia perguntar. Como diz o ponto, Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu estava na encruza, o ganga me chamou. Estava na encruza, o ganga me chamou. Exu no seu reino é rei, na encruza ele é doutor. Exu quebra a demanda, Exu é curador. Isso aí. A Antonieta, dizem que médios de Exu Caveira têm problemas de mito. dentição. Dentição acha que é mito? É mito. Com esta afirmação. Dentição, o que é dentição? Dentes dizem que médios de Exu Caveira perdem os dentes. Não, é mito. Eu já fiz essa pergunta uma vez e é bem interessante essa pergunta. Pode até acontecer de ter problemas, mas por causa do médium, não por causa do Exu. Okay. Aliás, deveria ser o contrário, porque caveira mostra uns dentão, né? Bonito, né?
Deixa eu dar boa noite aqui. Bravo, canal Dark Zona Entretenimento. Seja bem-vindo, meu irmão. O Luiz está perguntando aqui. Não, perguntando não, faz comentário. Não, pode deixar que eu vou cumprir. É que tem que ser no mês dele, né? Então. O Márcio, o ego é que estraga muitos médios. Só ele descobriu o nome do médium dele que já acha que já se acham a última Coca-Cola do deserto. Mal sabe ele que Exu sempre vai ser Exu com ou sem esse médium. Com certeza. Olha só, uma da nossa tradição, uma das coisas que a gente faz é equilibrar primeiro a tríade da direita, né? Desenvolver bem o médium com caboclo, preto velho e herê. Por quê? Para dar equilíbrio exatamente quando ele conheceu o seu Exu, não acontecer isso que o Márcio acabou de falar. Porque o Exu vibra igual a nós. O Exu, ele vai espelhar o médium dele. Eu já disse, o Exu vai mostrar os piores defeitos do médium. O Exu que me acompanha fez isso comigo. Não é que eu sou santo, não, que eu sou o médium perfeito, não, ao contrário. Né? Então, e aí você tem que ter um ensinamento de um pai, de uma mãe de santo, para te colocar na linha, para te dar equilíbrio e cobrar desse Exu. Falar, escuta aí, Exu, seu médium, como é que tá? Seu médium não está bem? Está equilibradinho? Como é que é? Vamos trabalhar? Né? E o Exu vai ter que pôr o seu médium em equilíbrio. Mas primeiro, ele vai mostrar tudo que tem de ruim no médium dele. Mas você pode ter certeza, não adianta falar que não, comigo não aconteceu, o que acontece com todos os médiums. Essa é a hora do médium aprender, falar, opa, o Exu está me mostrando uma coisa e eu não estou aprendendo e continuo batendo no mesmo erro. Então, peraí, vamos ver o que o Exu tem para me falar. E aí você vai ter que aprender com ele e se equilibrar. E aí sim, ele vai te ajudar na sua caminhada. Meu filho está me ouvindo. Está merecendo, porque está fazendo por merecer minha ajuda. E aí ele vai te ajudar, com certeza. Perfeito, falou tudo. Aí o Márcio está falando, nossa, o pessoal confunde Egum com Quiumba. Márcio, eu aprendi esse Quiumba há poucos anos também, porque no meu tempo era zombeteiro, né? Não existia essa palavra Quiumba, né? Eu até pouco tempo também conhecia como zombeteiro. Quiumba para mim Antonieta, verdade, Luiz. Tem que cumprir mesmo a promessa. Uma promessa que eu um pouco a fazer. E eu tive um sinal em um sonho para cumprir a promessa. Eu acho engraçado o pessoal que faz promessa, viu? Aí recebe a graça e aí fala assim, amanhã ou depois eu vou. Amanhã depois. O médium de Umbanda é muito preguiçoso, gente. O médium de Umbanda chove, ele não vai na gira. Um aniversáriozinho de alguém, ele não vai na gira. Mas aí ele vai, faz promessa, ele pede, mas não cumpre nada. O mínimo de obrigação ele não cumpre. E aí ele quer que o Exu dele seja escravo dele e proteja ele 24 horas. Meu Exu não dorme. Porra, o meu Exu não dorme. Você merece. Você faz por merecer para o seu Exu não dormir para te defender? Pensa bem. Não. É igual hoje. Hoje eu ia fazer minha firmezinha de esquerda, eu fiz. Amanhã eu faço. Fiquei com preguiça de fazer a firmeza. Sou obrigado a falar isso, para você ver como eu não sou perfeito. Então, veja bem, como é que eu posso pedir alguma coisa para o Exu? Se o mínimo eu não fiz, o mínimo.
Não fui lá bater um papo com ele hoje. Né? E aí depois que eu não fiz, eu falei, pô, não acredito que eu. Mas caí hoje, não tive a capacidade de só agradecer. Ah, mas quando eu preciso, o médium corre lá no pé do Exu pedir. E eu toda segunda-feira eu cuido da esteira, da senda velhinha dele, charuta, a bebida dele, tudo direitinho. Não perco uma segunda-feira. O dia que eu perco, eu já me sinto mal. Então, eu não tenho esse negócio de dia, né? Eu faço quando me dá me dá na intuição, eu vou e faço, e normalmente faço. Mas dia para mim é respeito quem faça, acho legal, respeitar o dia assim, mas hoje me deu vontade e não fui fazer. Então, como eu posso cobrar e pedir alguma coisa para esse Exu se eu não tiver coragem de ir lá, ajoelhar no pé dele lá e bater um papo com ele, entre dois amigos? E tive tempo. Né? Então, o médium de Umbanda é muito preguiçoso. Ai, a Pombagira não me ajudou a arrumar um namorado, pode dizer, né? Mas o que você fez para merecer que ela te ajudasse? No amor, no trabalho, na família? O que você fez? Quais foram suas atitudes diárias? Você lembrou dela? Você cantou um ponto? Você bateu um papo com ela? Você acendeu uma velhinha para ela e falou assim, ô, minha amiga, vamos ficar conversando aqui uma meia hora. Fez isso? Não. Então, não é? É assim. Eu, quando às vezes eu não consigo, né, cuidar da esquerda, porque assim, aonde eu me iniciei, né, eles falaram, ou você pode cuidar ou segunda ou sexta, né? Mas aí, como eu estou trabalhando agora, né, então eu só posso cuidar de segunda, aí eu tive que mudar o dia. Aí eu cuido toda segunda, não deixo de. Aí quando eu não cuido, aí eu bato esse papinho aí, falo, hoje não deu, tal. Eu fico lá que nem doido, né? Sim, ótimo. Lá conversando, falo, não deu por causa disso, falo, espero que vocês entendam. Eu acho que é muito importante a firmeza que você faz ali, porque você engaja aquela força, aquela energia naquela firmeza, eu acho muito importante. Mas um bate-papo informal, um pensamento, trazer essa energia na cabeça, no pensamento, no dia a dia, nas atitudes, vale muito mais que uma simples firmeza que você faz e joga lá e acabou. Né? Se é para fazer uma firmeza também, jogar lá e deixar ela esquecida por lá, também não vai adiantar nada. Eu prefiro até que cante um ponto, que ponha na cabeça a firmeza da sua cabeça, do seu pensamento com ele, na sua conexão de energia, não de entidade, né? De trazer a entidade terra, não. Né? Se ligar a essa energia, quais são os valores que a Pombagira me traz? Quais são os valores que o Exu me traz? E você se conectar a essa energia. Porque aquela firmeza lá é para a gente. Eles não precisam de nada. Sim. Quem precisa somos nós. Né? Então, é por aí. A Antonieta, ela quer saber quem é João Pequeno na Umbanda. Esse para mim também é novo. Eu estou conhecendo hoje. Eu também, sinceramente, eu tenho até só para ficar devendo. João Pequeno. Eu vou procurar pesquisar também. Eu nunca vou falar. João Pequeno não seria não sei, mas João Pequeno não seria mais eu vou dar um chute da Jurema Sagrada? Eu acho que quem poderia responder na Umbanda, nunca ouvi esse nome. Eu acho que quem poderia nos ajudar, eu acho que é o pai Maurício, eu acho. Nesse caso, sim, pode ser que ele conheça, mas eu não conheço. E eu ainda estou chutando assim, né? Eu já ouvi isso. Boa noite, pai Maurício, seja bem-vindo. Eu mandei lá o link, hein? Eu vou até estudar esse caso aí.
mas esse nome eu já ouvi, parece que na Jurema Sagrada, alguma coisa assim. Eu vou colocar a pergunta aqui. Vou pesquisar. Um bando aqui. Então, o Lampião também pode ser um Exu. E Maria Bonita pode ser uma pombagira? Então, mas nós estamos falando desses espíritos ou estamos falando da linha dos cangaceiros, né? Então, não faço ideia por onde anda Lampião e Maria Bonita, né? Mas dentro do arquétipo aí dos cangaceiros, podem ser o que eles quiserem, né? Dentro da sua evolução, da evolução deles, do que foi, né? Falar do espírito é muito difícil, né? Saber o que aconteceu com eles, né? Pelo histórico de vida, mesmo assim, você não... É muito difícil você assinar embaixo. Não, eu trabalho com Lampião, o verdadeiro, né? Não dá para... Foi o que eu falei da linha dos cangaceiros, né? Dá para falar da linha dos cangaceiros, tá? Não de espírito particular, assim, de unidade, né? É difícil analisar um. Mas podem sim, por que não? Se um Exu chegar na minha casa e se apresentar como Lampião, eu sou Exu Lampião. Ah, você é Exu Lampião? Ele vai ter que fundamentar o porquê que ele é Exu Lampião. Ele vai ter que me provar, hein, no ponto riscado, nos seus elementos de trabalho, que ele é o Exu Lampião. Ou a pombagira Maria Bonita. Eu sou a pombagira Maria Bonita. A senhora é a pombagira Maria Bonita? Por quê? E aí tudo bem. Eu vou procurar pesquisar. João Pequeno, né? Eu já ouvi falar desse nome, mas vou ficar devendo, não me lembro. Eu não acredito que a minha personalidade e nem o meu jeito de ser tem algo a ver com quem me acompanha. Acredito sim, com a convivência mais próxima deles, vou melhorar como ser humano. Mas, viu, Roberto, eu acho que existe muito também a questão da afinidade e da ancestralidade espiritual, né? Muitas entidades, e uma delas já me falou que as minhas características que atraiu ela para a minha coroa espiritual. Né? As minhas características da minha índole, do meu caráter, que atraiu uma das entidades que trabalha comigo, foi por causa disso, da minha personalidade. Então, não é 100%, não é todas, mas vamos dizer assim, ela me escolheu trabalhar comigo, porque era uma falha que tinha na minha coroa espiritual, e essa entidade veio por causa da minha consciência espiritual, do meu caráter, da minha índole, e ela diz bem claro que é por causa da minha personalidade que ela trabalha comigo. Olha que interessante. Uma delas, né? Quando eu fui conhecer as origens das entidades que trabalham comigo, uma delas, sim, foi por causa da minha personalidade. Então, foi ela que me escolheu. Olha só que interessante. Essa entidade me escolhe pela minha personalidade. Perfeito. Eu fui pesquisar aqui no Google, eu vou dar uma maneira de pesquisar. Eu fui colocar quem é João Pequeno, apareceu o Zé Pequeno do Cidade de Deus. Então... Então... Não é da Umbanda. Depois eu vou pesquisar direitinho. Exu de zelador que chega no terreiro dando bronca na corrente, é natural ou é coisa do dirigente? Eu tenho... Então, Tati, mas assim, chega dando bronca, por quê? Será que os médiuns dessa corrente estão em falha? É uma bronca para todos? Ou é uma bronca só em humilhação, né? Ou é uma bronca de cobrança, é uma bronca de ensinamentos? Então precisa analisar bem, como assim, né? Chegou dando bronca, esse dirigente, o que ele fala, ele pratica, né? Ele dá bons exemplos. Então, precisa analisar caso a caso, não é, Tati?
mas tipo assim, eu já levei cada bronca do Exu da minha mãe, assim, na corrente, assim, a corrente toda que estava em falha nos trabalhos, né? Estava em falha no compromisso religioso, né? No comprometimento com a religião. O cara chegou brabo, dando bronca até na sombra, quase que não tem gira. Só teve gira porque ele falou que ia respeitar a assistência, que não era nem para ter gira. Então, chega assim, chega dando bronca assim, mas eu digo coletiva, né? Individual, não. O Exu do zelador individual humilhando médium no meio da corrente, no meio de uma gira, não, aí não. Aí pode ser que tenha uma influência de dirigente. Consulente pode chamar Exu de pai? Pergunta boba, mas realmente. Pode. É uma questão de carinho, né? Eu prefiro que chame de senhor Exu, se não sabe o nome. Salve, senhor Exu, salve suas forças. Mas se quiser também chamar de pai, tanto faz. O Exu não tá nem aí para isso. Zão PT, esse aqui é o Bravo, ele é sacerdote de Umbanda, também é do terreiro. Zambeteiro é uma casa, é uma coisa. Quiumba é outra e Eguns é outra também. É outra, e Eguns também é outra coisa. Nós na Umbanda a gente tem muitas gírias, tem muitas nomenclaturas, e cada terreiro faz uma interpretação do mesmo nome, né? É muito difícil, assim, 100% todos iguais no mesmo pensamento. Mas é por aí mesmo. Bom, eu não sei quem é essa pessoa, é Caveira Cósmica, né? Então, se for aí a primeira vez, seja bem-vindo. Se pudesse manifestar, pelo menos, né? Só para a gente saber quem é, eu agradeço. Eu sabia que apareceu uma pergunta assim. Vamos lá. Então vai aí. Segundo irmãos espíritas, espíritos lá do campo de Hitler, espíritos como o de Hitler, acho que deve ser isso. Planetas prisões. Lampião estariam presos em planetas prisões. O que vocês acham disso? Então, irmão, a questão da filosofia espírita, eles pensam assim, né? Eu já penso diferente, né? Um espírito como de Hitler, como desses genocidas aí, dessa época aí, né? Que matou milhões de judeus, né? Por ego, por loucura, sei lá o que esse cara tinha na cabeça, né? Ou até mesmo o Lampião, em planetas, né? É muito complicado. Para nós, umbandistas, falando bem, assim, bem simples, vão todos para as trevas, né? Vão todos para as trevas, ser escravo de Exu, né? E vão pagar por todos os crimes que cometeram, né? E aqueles que conseguirem se evoluir, aprender, quem sabe não se evolui e quem sabe não nasce de novo, ou vira um Exu, ou trabalha com Exu. Então é muito difícil, né? Falar que vão ficar presos em cadeia de planeta. Mas tudo bem. É uma maneira que eles interpretam, e tudo bem. A Umbanda pensa diferente. O Luiz, muitos anos atrás, recebi uma porrada, deixo por arrogante, rompi la frente em el piso por não respeitar. Mas peraí, alguma coisa que de recuerdo. Ele ganhou uma cicatriz de recordação, né? Então, há muitos anos atrás, recebi uma porrada de um Exu por arrogância. Rompi a frente em piso por não respeitar. Alguma coisa que ele fez, ele ganhou uma cicatriz. Mas isso foi do seu próprio Exu, espero, né? Não do dirigente. O dirigente não te agrediu, né? Sim, Ele está falando do Exu que acompanha. Você não faz nada, por quê?
Ele colocou aqui, ó, você não faz nada pelo seu Exu. Só fica, sabe a reação dele? Olha na sua cara e dizer, toma vergonha na sua cara com beleza. Exatamente, boa. Eu achei que era alguém zoando, até que eu entendi. Eu peço desculpas. E, Pai Nosso, quando fiz a promessa, estava a passar em Portugal. Deu uma temporada, acho que um Um temporal, temporal. uma semana, quando eu tive um sonho. Pedi à entidade que o temporal acalmasse para eu ir. Olha aí. No seguinte, o dia Ui, fiquei estava. até arrepiado. Até me arrepiou aqui, viu? Foi dessa que merecido. Ela pediu, foi atendido. Certo. E fui Aí, top. cumprido e agradeci. Foi essa a razão do meu atraso. Aí correu pagar a promessa para Yansan, né? É interessante também essa pergunta. Ó. Essa é legal. Essa é legal. Por que os Exus cumprimentam cruzando as mãos? Você repara que quando ele cruza a mão, e sempre com os dedos para baixo, apontando para a terra, né? Ou então, assim, até para trás também, fica com os braços para trás. Depende, mas na hora do cumprimento, que nem a Tati está falando, eles vão muito com a mão cruzada e sempre apontando para a terra, reparou? Nesse cumprimento já é um descarrego, meu filho. Nesse cumprimento que você pega a mão do Exu assim, né? Você pega assim, o Exu está sempre assim, para baixo. Sempre apontando para a terra, para o chakra básico, né? O chakra básico, pode ter certeza que é para isso. Os que cumprimentaram, cruzaram. Achei que eram todos. É de casa para casa. Na nossa casa tem um fundamento desse cumprimento com a mão cruzada e o sentido de garra, né? Que é onde está toda a potência do Exu, energética do Exu ali. Pode ver que ele nunca vai ser aqui no alto, mas sempre aqui embaixo, no chão, sentido terra. Quando ele pega na tua mão ali, ele já está puxando qualquer tipo de energia negativa que você tem. A Antonieta, pois não sei, mas vi um vídeo curto de um ponto e falava de João Pequeno. Ela falou que vai pesquisar também. Então, eu acho que, eu não sei não, mas eu acho que é Jurema Sagrada. Mas vamos lá. Eu vou perguntar para uns amigos que é da Jurema Sagrada, se ele é de lá. A Tati viu uma vez a bronca e concordei com o Exu, uma pombagira, mas achei estranho na frente de todo mundo coletivo, sim. Não é estranho, não. O coletivo, eles... Você sabe que, às vezes, uma vez a gente estava essa pergunta, essa colocação é interessante, porque uma vez nós estávamos na gira e estava uma desconcentração na corrente. A corrente estava desconcentrada, estava meio... O Exu chegou, mas deu um berro, mas deu um grito, mas deu uma bronca. Mas por quê? Essa explosão da bronca energética que ele deu fez com que os médios se concentrassem e a corrente não quebrasse. Porque a corrente estava sendo atacada espiritualmente por energias negativas e estava querendo derrubar a corrente. E esse Exu chegou, meu pai de santo, mas deu um grito, mas deu uma porrada no chão, que todo mundo ficou espantado assim, ó, quieto, travado. Aí ele fez, agora vocês estão concentrados, agora vamos continuar a gira. Ele estava prestes a perder a gira. Ou vocês acham que ninguém é atacado? Vocês acham que nós não somos atacados? Com certeza. Então acontece bronca coletiva, sim. Porque como... Deixa eu só ver aqui que o computador novo deu uma travadinha. É que todo mundo, quando vai, não sei se é o caso da Tati, quando vai a primeira vez já acha que
Travou? Travou. Mas voltou. Você sabe que eu sempre falo para todo mundo, né? Inclusive para os médicos lá. Você quer conhecer um terreiro, vai na linha de esquerda. A primeira gira que você vai é de esquerda. Ali você já vai conhecer quais são as características daquela casa. E dos médios que trabalham. Quando eu comecei, eu comecei na esquerda, comecei a frequentar a casa, acho que pela esquerda, e comecei a trabalhar e incorporar também pela esquerda. Tudo bem, a tradição da casa, o chefe da casa que é assim, acabou o papo. O nosso amigo Caveira, primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Pertinho aqui, hein? E o Yuri, eu sou aqui de Santa Mônica, Estados Unidos. Tá pertinho aqui, Yuri. Você vê como que o canal tá ficando já famoso. Que bom. Do Uruguai já foi para os Estados Unidos. Para Portugal, Para Portugal. Né, com a nossa amiga Sônia, tem uma outra que também é de Portugal. Né? O canal está crescendo, Vai chegar lá. E a Antonieta falou assim, ó, sou filha de Ansan, o que uma mãe não faz para o filho. Aí, tá vendo? E eu também sou filho de Ansan. Xangô, Ansan e Omulu. Ave Maria. A minha esposa também fala a mesma coisa. Ave Maria. O Márcio, ouvi de um que cumprimentava algumas pessoas com a mão para cima. Pergunta a ele o porquê. Ele disse que algumas pessoas ele precisava puxar porque a carga é grande. A carga é grande e a pessoa não consegue soltar e ele puxa. Tá vendo? Aí o Yuri, verdade seja dita, hoje em dia o que mais tem são pseudos sacerdotes falando um monte de bobagem. Eu sou de Iansã com Omolu. Eu vi uma pessoa dizendo que santa mulher não pega cabeça de homem. O santa mulher quis dizer pombagira, né? Ah, tá. Aí ele continua, então, se fosse verdade isso, por que o santo homem pega a cabeça de... porque o santo homem porque o santo homem pega a cabeça de mulher. Mãe Bebel de Omolu, então, não incorpora nada. Pois é, então. Vai muito de tradição, viu, o Caveira Cósmica. Vai muito de tradição e de doutrina de cada casa, né? Todos nós temos aí, né? Alguns podem não ter na coroa, mas a explicação de mulher, incorporando entidades masculinas, a mulher, ela é preparada por Deus justamente para dentro do seu ventre ter os dois sexos, o masculino e o feminino. Então a mulher, em relação a isso, ela é muito mais preparada do que o homem. O homem, para incorporar uma pombagira, ele tem que ter muito equilíbrio, mas muito equilíbrio espiritual. Sabe para quê? Para não desrespeitar a pombagira que lhe acompanha. Porque a pombagira que lhe acompanha vai lhe respeitar como homem. O problema é, esse médium homem está preparado para uma incorporação de pombagira? A mulher tem o preparo dela na sua natureza, porque ela é geradora de um homem dentro da barriga dela. Ela vem preparada por Deus para isso. Então ela tem essa estrutura até espiritual para isso, porque ela vem para isso. Admito o homem incorporar a entidade feminina? Admito.
Mas o médium está preparado? Principalmente para não desrespeitar, e o que a gente vê por aí na internet é um puro desrespeito à pombagira. O homem quer ser uma coisa que ele não é, que nunca vai ser. Não adianta querer ser, porque ele não vai ser. Então, o médium que desrespeita a entidade pombagira, se travestindo de maneiras ofensivas à entidade, não a quem está assistindo. Quem está assistindo, não precisa nem falar, né? Mas ele, a maneira que ele entra dentro desse arquétipo, ele acaba ofendendo as mulheres. Porque a gente vê coisas por aí que parece que em todas as pombagiras são vagabundos e prostitutas. Né? Então, o médium está preparado para isso? O médium homem tem equilíbrio para isso? Sim, conheço vários que têm. Mas vamos pôr na balança o desrespeito com as entidades? E a culpa é de quem? A culpa é do médium. Do médium. A entidade é maravilhosa, é perfeita, não tem defeito, só tem conhecimento, sabedoria, ensinamento só. Nós, médiums, somos os culpados. O fator humano que estraga tudo. Sim. E principalmente numa linha dessa do sagrado feminino, onde eu acabei de falar que Pombagira e Exu vai mostrar o pior lado do médium. É o que a gente vê em muitos casos aí de homem incorporando pombagira que você chega até a ficar com vergonha de ser um bandista. Da exposição e da ofensa a essa entidade que é fantástica. Depois eu vou te mandar um vídeo, né, que eu vi no canal de uma pessoa, até para ver o que você acha. Eu não vou falar agora o que é, mas... Tá, manda depois, O Yuri, ele fala assim, ó, não, pai, quando eu digo santa, tá. é mesmo. Desculpa. Então, você vê que interessante, né? Na nossa tradição, a minha mãe não gostava que a gente incorporava orixá feminino, né? Falangeiros femininos. Mas conforme a evolução dela também e da gente, foi aprendendo que não tinha nada a ver, né? Eu tenho uma afinidade com Iemanjá, que é uma das coisas que eu não consigo nem falar, de expressar direito, porque eu fico muito emocionado, né? Uma das minhas incorporações é onde eu simplesmente sumo. Eu sou um médium consciente, tá? Semiconsciente. Dependendo do dia, como eles querem, né? Mas nessa incorporação, que para nós são falangeiros de orixás e não orixás puros, né? São caboclos, né? No caso das Iabás, né? Das mães, né? É uma incorporação. A minha afinidade com o Iemanjá é tanta que eu sumo. E é um orixá feminino, então, que é da minha coroa. É a única que eu incorporo, por sinal. E falando em orixás femininos. Né? Perfeito. O Bravo, ele coloca aqui, ó, o banda de hoje está demais, virou comércio de vários fanfarrões. Então, você sabe de quem é a culpa? Nossa. Porque começou uma luta por uma liberdade e é o que está acontecendo até hoje nessas gerações novas, em tudo que a gente vê, né? Começou uma liberdade, mas começou uma liberdade tipo, eu tenho meus direitos, mas não tenho deveres. Essa nova... E a culpa é de quem? Foi o pai Maurício falou outro dia, quando ele falou assim, nossa, a culpa foi nossa, dos mais velhos, que não botamos a disciplina, deixamos a Deus dará. E está aí o que está acontecendo. Muitos desviaram. Se você é muito disciplinador, você é um ditador, você é não sei o que lá. Se você deixa muito livre, a gente vê o que está acontecendo por aí. Então, e o pai Maurício tem razão. Não podemos reclamar porque a culpa foi nossa. Aqui conversa, pessoal, conversa entre vocês, assim, eu tô dando uma pulada para não ficar uma live muito extensa, tá? Então eu tô dando prioridade para as perguntas.
O problema não é o homem receber a Exatamente. moça. O problema é ele querer ser igual a ela. Aí ele coloca aí, ó, sair do armário. Mas é aí o que eu falei. A pombagira, ela vai levantar todos os seus fantasmas, sua sombra. Por isso que eu falei, Exu vai te mostrar a sua sombra. Você encontrou a sua sombra, agradeça e respeite a entidade. Não faça da entidade o que você tem vontade de ser. Independente de qual for a entidade, tá? Mas na pombagira e no Exu que vibram junto com a gente, que estão sempre ao nosso lado ali, não é? Vai explodir mesmo, né? Vai explodir. E aí começa a profanação do sagrado. É bem por aí mesmo. E aí o Márcio fala assim, o nível de evolução deles é perfeito, falo com experiência própria dela. Aí o pai Maurício, estou assistindo atrasado, tranquilo. Ó, ele falou para você não ficar bravo com você, tá? O pai Menócio é muito simpático e parece muito com o Pica-Pau. Rapaz, eu amava o Leôncio, o pior é isso. Pergunta num desenho que eu amava na minha vida era o Pica-Pau. Não, assista até hoje. Ó, eu não falei que era ele? Que poderia ajudar a gente? Mas acho que é uma confusão ou a mania de umbandistas trazer para o culto pessoas famosas ou importantes para a cultura nacional. João Pequeno só conhece mestres de capoeira. Então. Tá vendo? João Pereira dos Santos, ou mestre João Pequeno, nasceu em Araci no dia 27 de dezembro de 1917. Faleceu Olha aí que legal. Faleceu em Salvador no dia Salvador. 9 de dezembro de 2011. Ô, louco. Então, mas quando ele fala mestre João Pequeno, ele era mestre Juremeiro? Será que ele era mestre Juremeiro? Tá. Então. Será que ele foi o mestre Juremeiro? Se você puder. Vamos ver. Ajudar nós aí até o finalzinho da live, para tirar essa dúvida. Pai Menossi o Pai Menossi é um doce de coco. Olha aí, romantizando Exu. É isso aí, Tati. De brincadeiras à parte, Exu falando de Exu. Ou quem dera um dia ser agraciado com já pensou? Chegarem assim para você e falar, olha, a partir de hoje você vai trabalhar na falange tal de Exu? Nossa, né? Imagina que prêmio maravilhoso. Aqui, ó. Discípulo de mestre de capoeira de Angola. Discípulo de mestre Pastinhal, mestre de capoeira de Angola. Eu acho que deve ser estilo besoura, assim. Acho que dessa linha. Caramba, hein? Que legal, hein? Agora que eu acho que o Besouro, lembra aquele filme de Besouro? Lá? Então, acho que deve ser essa linha. Mas muito cedo para virar alguma coisa já de Umbanda, né? Morreu agora aí, 10 anos atrás. 2011, né, que ele falou aqui. Bom, chegamos a 1h24 de live. Teve uma participação imensa hoje do chat. Muito obrigado a todos pela presença. Né? Quero agradecer aqui a participação do nosso amigo Yuri, né? Diretamente dos Estados Unidos. Bem-vindo ao canal. Deixa eu ver a pergunta dele, se acabar, peraí. Tá. Agora sim, vou ser xingado, mas o Dimas parece aquele que puxa
O cara é fã do Pica-Pau. Não, mas ele fez uma pergunta aí também. Aonde? Então, eu acho que eu sem querer... Acho que nós já tínhamos respondido, né? Não, já. Ah, tá. Esquenta não que eu vou mandar meu show ter uma conversa com você. Esquenta não. Uhum. Não é brincadeira. Bem-vinda, Marceli. Né? Faz tempo que ela ainda não vem aqui pro canal. Faz convite para ela, mas ela está sempre ocupada. Bicha, a Marceli tá enrolada, hein? Temos aqui, no fundo faz algum sentido, pois a capoeira, segundo sei, foi trazido pelos escravos. Era uma forma de luta entre eles. Sim, sim. Faz todo sentido, né? Só não faz sentido na Umbanda ainda, né? Quer dizer, sei lá. Nunca ouvi falar, né? Nada dele da Umbanda, né? E outro, se... O pai Maurício está falando aqui, ó, foi desenvolvido pelos escravos do Brasil. No Brasil, sim. A capoeira, né? Que para eu trabalhar em um terreiro, depois de desencarnada, só se for de transporte. Essa Tati. É verdade para mim, nossa. Eu penso igual seria um grande honor seria pertencer a uma falange. Não é do trabalho com a falange. Eu quero ser o porteiro das trevas, mano. O porteiro, só para abrir as trevas, só para ver os marmoteiros entrando. Assim, vai entrando. Eu tenho uma pergunta. Você acha que o povo que usa vamos fazer essa pergunta. Não, pode fazer. Pode fazer. O povo que usa entidade em live é um pouco de ego? Você fala em incorporado em live? Isso. Para mim é profanar o sagrado. Não interessa quem. Eu até conheço. Para mim, nada mais é do que ego, vaidade e profanação do sagrado. Eu acho que a entidade, Deus que me perdoe, mas nem sei se a entidade está lá realmente. Pediu para a entidade autorizou. Porque sabe o que eu fico pensando? Eu vejo essas coisas e fico pensando comigo mesmo. Qual a finalidade de uma incorporação de uma entidade de luz? Por que o médium tem que incorporar uma entidade para trabalhar? Será que eles pensam nisso? Qual é a finalidade que você põe uma incorporação na frente de uma tela de computador, aí será de televisão, seja lá o que for? Para qual finalidade? O que você quer mostrar com isso? Compreende? É uma coisa muito séria, gente. A Umbanda é muito séria. A Umbanda, quando você vai dar uma consulta da sua entidade, você mexe com a vida das pessoas. Você pode acabar com a vida das pessoas. Então, qual é a finalidade da vida inteira aí você aí, se desenvolver, não sei o quê, e botar um preto velho para falar no computador? O que vai somar um preto velho online? Um caboclo, né, um Exu, que principalmente é o que eles fazem. É a linha da esquerda online. Fala para mim. Aonde está a espiritualidade aí? Aonde está a real necessidade da incorporação? A finalidade da incorporação? Então, eu sou ultramente contra, jamais vou fazer, jamais vou ser autorizado a nem tirar foto. Para mim, é profanação do sagrado, seja quem for que faça, que me conheça, ou que me conheça, também não me interessa. E se já me perguntaram isso, e é profanação, e então o papo. Você expõe o médium, você expõe a entidade, para quê? Você vai salvar vidas online?
ensinando o que esses caras ensinam a fazer incorporado na internet? Não, não vai. Então, eu até duvido que seja um espírito de luz que esteja ali. Sinceramente. Eu acho que eu respeito quem faz em live, respeito, mas é que nem você falou agora. Eu também sou contra, porque para mim é mais para chamar like e views. É lógico. Eu acredito que não seja a entidade ali, é mais o médium, mas... Eu gostaria de estar muito errado, peço perdão para Deus, mas vai me desculpar, mas eu não respeito, não. Quando você profana o sagrado, seja de que maneira que for, eu não respeito. E esses caras que fazem isso, para mim, não merecem meu respeito, sinceramente. E só para a gente terminar... Essa é Exu. Concordo, igual a esse pessoal que fica filmando ou tirando foto na gira. Em uma festa, tira umas fotos das mesas, até entendo. Nós tiramos fotos. Tiramos fotos do altar. Inclusive, eu botei lá no grupo lá do Pai Maurício, da nossa festinha de Herê. Mas vê se eu coloquei lá a foto de alguém incorporado. Sabe o que acontece? Quando você expõe alguém incorporado, vamos supor que essa pessoa trabalhe numa empresa em que o dono seja evangélico. O que vai acontecer? Mas a culpa é do... mas perdeu o emprego do mesmo jeito. Nós estamos vivendo isso. Nós estamos à beira da Inquisição. Ou ninguém percebeu ainda? Que nós estamos prestes a ter problemas seríssimos. Se acontecer o que parece que está para acontecer aí, né? Estão dominando o país lá nos poderes lá. Já gritaram a quatro cantos aí que o país não é laico mais. E ainda a gente vai ficar se expondo na internet, expondo os irmãos de santo na internet, que depende do emprego. Pega esses intolerantes e o que acontece? Rua. Irmão de santo nosso aqui, só porque estava com uma guia no pescoço, perdeu o emprego porque o encarregado era evangélico. E aí? Como é que faz? É de se pensar melhor. Então, o Jefferson vou ler. Bom, aí O Jefferson Viscardi está errado porque ele faz sempre entrevista com entidades incorporadas. Respeito a opinião de nós, mas acho que errado só se não tiver Cambone. Aí é marmotagem mesmo. Tá, agora eu pergunto, até hoje, o que se aproveitou de todas essas entrevistas? Lembra de uma aí, um ensinamento que você obteve em uma dessas entrevistas? Duvido alguém falar que, não, aquele dia que entrevistou fulano foi legal. Então, se eu quero escutar uma entidade falando, eu ouço meu pai de santo, minha mãe de santo, a entidade do meu pai e minha mãe de santo no meu terreiro falando para nós, nos ensinando lá no meu terreiro. Eu não preciso botar na internet. E por respeito às entidades, eu nem assisto. Nem assisto. Por respeito àquelas entidades que realmente vêm nos ensinar alguma coisa, deixe no respeito que você está falando para milhões de pessoas. Para quem? Qual é a mensagem? Que serviu o quê? Mas, tudo bem. O trabalho dele eu respeito. Só não respeito quem aceita esse tipo de coisa e expõe a entidade e o próprio médico. Verdade, Maurício, conheci um terreiro que quase todas as giras postam fotos. Fico perguntando se estão mais focadas nos trabalhos ou nas fotos. Parece publicidade gratuita.
Pois é. Chegamos a 1h35, chegamos ao final de mais uma live. Muito obrigado a todos que participaram do chat. O chat hoje estava em peso, né, como já tinha falado atrás. Muito obrigado a todos pela presença. Menos as considerações finais, e aí termina com ponto. Vou ver se eu lembro que eu sou meio ruim de ponto de esquerda, sabia? Mas vamos lá. Eu vou falar o seguinte. Nós médiuns, né? Nós médiuns precisamos incorporar realmente os valores que o Exu e a Pombagira nos traz, sabe? Eu acho que por essa aproximação, por essa vibração quase parecida com a nossa, né? Igual a nossa ali, junto com a gente aproveita muito pouco essas duas entidades, né? Eu acho que a gente deve se conectar melhor com essas entidades, não com o espírito, não com a sua entidade, mas eu digo com a energia dos ensinamentos que essas entidades nos trazem, né? Em vez de só pedir, e às vezes, mal é mal, acender nenhuma velhinha, né? Vamos conversar, bater um papo, né? Pedir, sim, que nos ajude na caminhada, que nos equilibre, né? E se a gente tiver a capacidade de incorporar esses valores, puxa vida, a caminhada vai ficar tão mais fácil. Né? Você imagina você acordar com uma energia das pombagiras. Você vai ser um lutador o dia todo, né? Imagina você ajudar um irmão caído no chão aí, precisando de uma ajuda na rua. Né? Você acha alguém caído, passando fome na rua. Você quer mais força que o Exu vai te dar do que você botar uma galinha na encruzilhada? Né? E vai fazer uma oferenda? Não. Ajude alguém. O Exu vai estar te amparando, com certeza. Né? É isso que nós, humanos, precisamos, aproveitar essas energias e não aproveitar dessas entidades. É bem diferente. Né? Uma boa noite, que nossos Exus, nossas pombageiras perdoem nossos erros, né? Como sempre, abençoando nossos acertos. E a Umbanda é linda, maravilhosa, é só a gente ter um pouco mais de equilíbrio e de respeito ao sagrado. Grande abraço. A todos, o meu muito obrigado pela presença, né? Foi uma participação imensa hoje. Não percam a live de quarta-feira com a professora Andressa e ali em mais uma live de quarta-feira referente às dúvidas do curso. Então, quarta-feira, no mesmo horário, às 21 horas, espero que ocorra tudo bem, que não trave, né? Então, a todos, até quarta-feira, no mesmo horário, às 21 horas, até lá. Tchau.